Agora lascou de vez. Razão trigonométrica. Você sabe fazer isso? Putz, é difícil, né? Ou não é difícil não, se eu te contar que não é difícil nada. Eu vou te mostrar aqui um jeito de enxergar os ângulos notáveis de um jeito muito mais interessante. Você não vai precisar de tabela nenhuma. Você não vai precisar de musiquinha alguma. Você só vai usar a sua inteligência para perceber que faz sentido. Ninguém inventou do nada aqueles números, eles vieram de algum lugar. Vamos começar então? Então, começando aí, a gente tem aqui razão trigonométrica, uma coisa que muita gente tem dificuldade. Porém, meu chapa, não é nada difícil. Se você prestar um pouquinho mais de atenção, não decorar a musiquinha, mas decorar não, mas perceber que faz sentido, vai ficar muito mais fácil. Então vamos lá? Primeiro eu vou começar aqui com uma coisa que você já está careca de saber, que é como encontrar seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo. Sabe aqui, ó, a gente tem cateto, você sabe muito bem o que é cateto. Isso aqui é um cateto, e isso aqui é outro cateto. A linha maior, que é essa linha na diagonal aqui, a gente chama de, você sabe o que? Hipotenusa. Exatamente. Então, como é que a gente encontra o seno? O seno vai ser x, né, o cateto oposto ao ângulo. Lembrando que a gente vai encontrar esse ângulo aqui, a gente vai encontrar o seno e o cosseno desse ângulo. Θ aqui, ó. Tanto que ele contém a informação que a gente vai encontrar o ângulo dele aqui. Vai ser cateto oposto, que no caso é o x, sobre a hipotenusa, que é o z. O cosseno vai ser cateto adjacente, que é o cateto aqui que está deitado, sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser cateto oposto ao ângulo sobre o que está ali? Y, que é o que? Cateto adjacente. Não é? Mas e aí? Como assim? O que eu vou fazer com isso? Primeiramente, para que isso vai servir na minha vida algum dia? Outro dia eu te conto. Porém, a gente já está careca de saber que é assim que se encontra seno, cosseno e tangente. Não é? Cateto, né, para o seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Para o cosseno vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. E para a tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Guarda essa informação. Guarda toda essa informação. Vou pedir também para você tentar aí se lembrar de Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras, que isso vai ser muito importante para a gente conseguir entender isso daqui, beleza? Então vamos lá. Já que você já está careca de saber, eu vou pular. Mas eu vou para um exemplo aqui, ó. A gente tem um triângulo retângulo de catetos 1 e hipotenusa raiz de 2. Catetos 1 e hipotenusa raiz de 2. Como é que a gente vai encontrar o seno? Muito fácil, né? Seno. Vamos encontrar o ângulo desse 45 aqui. Então, o seno de 45 graus vai ser o cateto oposto ao ângulo, no caso esse daqui. Então, esse cateto aqui, que vai ser 1, sobre a hipotenusa, raiz de 2. Só que aí tem uma coisa interessante. A gente não pode deixar a raiz, não é que a gente não pode, é porque formalmente foi convencionado que a gente não deixa raiz no denominador. Então o que a gente vai fazer? A gente multiplica por raiz de 2. Por quê? A gente multiplicar por raiz de 2, embaixo vai virar 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente volta para o 2. Em cima, o 1 vai multiplicar com a raiz de 2 e a gente vai acabar tendo raiz de 2 sobre 2, que é o que vai acontecer aqui agora. Porém, a gente não mudou a conta, não mudou o valor dela, beleza? Então, a gente vai multiplicar aqui, né? Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. E o que a gente faz? Vou até colocar aqui, ó, vezes, beleza? Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, no caso de vezes. E a gente tem 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente tem o 2. Com isso, então, fica sendo o seguinte. Fica sendo que o seno fica sendo que é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Faz algum sentido? Ou não? Relaxa, se você não estiver entendendo, não é agora que você vai entender não, beleza? Mais pra frente, sua mente vai explodir, ok?
Para o cosseno de 45, a gente tem cateto adjacente sobre a hipotenusa. Também vai dar a mesma coisa, já que o cateto adjacente é 1. Esse não está muito pequenininho, né? Já que o cateto adjacente é 1, a hipotenusa é raiz de 2, a gente multiplica novamente por raiz de 2, e a gente tem que, o valor do cosseno vai ser raiz de 2 sobre 2. Beleza? A mesma coisa da última aqui, raiz de 2 sobre 2, ok? Para tangente, a gente tem cateto oposto sobre cateto adjacente, não é isso? Então vamos lá, para tangente a gente tem cateto oposto, tá meio horrível aqui na verdade, né? Para tangente de 45, a gente tem cateto oposto, que no caso é 1, sobre cateto adjacente, que é 1. E 1 sobre 1 continua sendo 1, beleza? Ou melhor, qualquer número sobre 1 continua sendo qualquer número, ok? Então vamos lá. A gente já encontrou o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. E para todo ângulo e triângulo que tem um ângulo de 45 graus, esse ângulo de 45 graus vai ter o seno exatamente com esses valores, entendeu? Por isso razão trigonométrica, senão não chamaria razão, não é? A razão é justamente porque tem em todos, sempre que você tentar fazer vai aparecer aquele valor. Por exemplo, π. π é a razão da circunferência sobre o diâmetro. Qualquer circunferência que você qualquer círculo que você pega a circunferência e divida pelo diâmetro daquele círculo, vai aparecer 3,14, ok? Às vezes aparece 3, mas tudo bem. Agora, prepara o crânio que lá vem pedrada. Prepara, meu amigo. Se você aqui agora não entendeu, poxa vida, volta o vídeo. Mentira, você não precisa voltar nada. Sabe por quê? Porque aquilo ali realmente é muito difícil de entender. Como assim? O que é seno, primeiramente? O que é cosseno? O que é tangente? Como assim eu vou encontrar esses valores sempre? Vem comigo. Primeiro, esse aqui é o círculo trigonométrico. Beleza, ele não está na sua melhor forma hoje, porém vai dar para a gente entender aqui, vai funcionar muito bem, ok? Você sabe que o círculo trigonométrico ele tem o raio de tamanho 1, não é? Aqui, ó, a gente pode ver que é tudo 1, ou seja, o raio tem tamanho 1, logo o diâmetro tem tamanho 2, não é? Porém, ele também tem um pouco de plano cartesiano no meio dele. Se você perceber, o x aqui, ó, que é o papel dessa linha aqui, ele para a direita, para essa direção aqui, ele é positivo, beleza? Para cá, ele é negativo, beleza? Tá vendo? Tanto que ele é menos 1 aqui. E para cima, o nosso y aqui, ele é positivo, e para baixo ele é negativo. Faz sentido ou não? Ok. O que a gente vai perceber aqui? O seno ele vai ser representado no eixo y, beleza? Ele vai estar representado no eixo y. Percebe aqui, ó, a linha laranja. No caso aqui, o seno de 45, ele estaria batendo mais ou menos aqui, beleza? E o cosseno ele é representado pelo eixo x, que no nosso caso aqui é essa aqui deitado, não é? Ah, deitado, com sono estou deitado, sem sono estou em pé. Não existe nada disso não, beleza? O que você tem que fazer é o quê? Você conhece bem plano cartesiano? Você dá uma olhada, você já vai perceber que tem um quê de plano cartesiano nesse círculo aqui, beleza? Isso é geometria. Geometria não é você inventar qualquer coisa para você decorar. Não, você precisa entender aquele negócio. Quando você se deparar com uma coisa, você fala, não, eu acho que eu posso usar a geometria para responder essa questão aqui, beleza? Aqui é o seno, né? Ele é representado aqui, e o cosseno é representado por esse ponto aqui de baixo. Porém, é importante você perceber que o seno ele vai ter esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho que eu acabei de marcar. E o cosseno ele vai ter esse tamanho. É como se tivesse esse tamanho, beleza? Esse ponto aqui, esse ponto bem aqui, ele vai ter um valor. É como se fosse o valor do zero até aquele lá, o tamanho daquela linha, beleza? Não vamos nos prender tanto a nomes aqui. Esse quadrado vermelho, ele vai acabar servindo de gabarito pra gente,
Por quê? Porque ele basicamente vai dar toda a informação que a gente precisa. É a partir dele que a gente vai partir dele para encontrar muita coisa. Percebe uma coisa interessante. O ângulo de 45 graus, que está aqui escondido, ele corta esse quadrado justamente pela metade. E uma coisa interessante de se perceber também é que esse quadrado ele tem lado 1. Ele tem o mesmo tamanho do raio, lados 1. E eu acho que você já entendeu mais ou menos onde eu quero chegar, né? Ou não, se você ainda não entendeu, continua aqui comigo. Não dorme não, hein? Vamos lá. Ele está cortando o quadrado na diagonal. Se a gente cortar esse quadrado na diagonal, vamos cortar ele nessa direção aqui, ó. A linha amarela, ok? Vamos cortar ele nessa direção aqui. Eu vou apagar esse seno e esse cosseno aqui. A linha amarela aqui, se a gente usar Pitágoras para encontrar o tamanho dela, a gente vai ver que ela tem tamanho raiz de 2. Você duvida de mim? Você duvida de mim? Vou te provar aqui agora, ó. Raiz, no caso aqui, ó. A gente tem Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, no caso B e C vão fazer o papel dos catetos. E o A vai fazer o papel da hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto, tanto faz os catetos, beleza? No caso eu vou colocar aqui 1 ao quadrado, porém 1 ao quadrado é 1, né? Então não vou colocar o quadrado. 1 mais 1 ao quadrado, que também é 1. Então a nossa hipotenusa vai ter, ou melhor, nossa hipotenusa ao quadrado vai ter tamanho 2, ok? Porém a gente não quer a hipotenusa ao quadrado, a gente quer a hipotenusa, só o valor dela real, a gente não quer ao quadrado. Então H, a hipotenusa, né, a linha amarela que a gente está falando aqui, como é que a gente vai encontrar ela? Tira a raiz aqui e tira a raiz do 2 também, beleza? Você tirou a raiz de um, você tem que tirar a raiz do outro. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Quem disse isso não sou eu, quem disse isso foi Euclides, beleza? No postulado dele. Mas beleza, um outro dia a gente fala sobre isso, beleza? Nas aulas de álgebra. Mas ok, então a hipotenusa ela tem o valor de raiz de 2, beleza? Por que a gente consegue tirar aquele 2, né, o expoente 2 do H, mas a gente deixa a raiz, né, no 2? É porque a raiz de 2 é um número irracional, ok? Então a gente deixa ele com a raiz mesmo, para a gente não ter que escrever aquele número enorme. No caso a raiz de 2, um número que está ao quadrado, você tira a raiz, você volta até aquele mesmo número. Então, se o H está ao quadrado, eu tiro a raiz dele, é como se eu cortasse a raiz com o 2, não é? Aquele jeitinho, aquele macetinho da gente perceber. Vou até deixar a raiz aqui, ó, para você entender que eu tirei a raiz dele, beleza? Ok, então a gente encontrou aqui o valor do H. A gente sabe, então, que essa linha amarela, ela tem raiz de 2. Com isso, o que a gente vai fazer? Perceba que o seno de 45, como eu tinha feito lá em cima, ele era raiz de 2 sobre 2. Não era isso? Raiz de 2 dividida pela metade, que é o que está acontecendo aqui, ó. Raiz de 2, que é a linha amarela, está sendo dividida pela metade pela linha azul. Não faz sentido? Olha só que loucura, ela está sendo dividida. E uma coisa muito mais curiosa ainda, que no caso eu aposto que se você já usou compasso alguma vez nas suas aulas de geometria, meu amigo, você é privilegiado sim, porque eu nunca usei, mas se eu tivesse usado eu acho que eu arrebentaria. Mas olha só o seguinte, se você colocar o seu compasso nessa linha aqui, né, no centro, depois colocar a ponta do compasso aqui e você descer o compasso, ele vai bater exatamente onde é o seno o cosseno que a gente está querendo encontrar, que eu falei que era aqui, não é? E se você subir, ele vai bater exatamente no seno. Ele vai encontrar o seno lá em cima e o cosseno aqui embaixo. Faz sentido ou não? Raiz de 2 dividida por 2. Você dividiu, tem uma raiz de 2 aí em algum lugar, ok? Não saiu esse número do nada, tem um porquê dele. Beleza? Então, se você pegar o compasso e fazer isso, você vai perceber que ele bate exatamente onde é o seno e onde é o cosseno. Faz sentido ou não? Então, o cosseno também é a mesma coisa, não é? Porque a gente viu aqui que ele vai bater no mesmo lugar se a gente usar o compasso.
Se você não acredita em mim, pode fazer o teste aí, meu amigo. Beleza? A tangente é 1. O que significa a tangente 1? Olha só, a tangente, primeiro, o que é tangente, né? Tangente é uma linha que ela passa tocando o círculo somente em um ponto. No caso, ela tocaria o círculo somente nesse ponto aqui, ok? E o que está acontecendo? A tangente, ela se dá pelo valor que o raio azul ali, né, que a reta azul, ela vai continuar e vai bater em algum lugar. Ela é infinita, lembra que a reta é infinita. Ela vai bater em algum lugar, no caso ela vai bater na tangente. E ela bate na tangente bem aqui, ó. E esse ponto, que a gente viu que o quadrado ele tem lado 1. Esse ponto é justamente o limite desse 1. É o 1. Entendeu? Ele sobe aqui até o 1, ó. Logo, a hipotenusa é igual ao raio. Faz sentido? Um quê? Um raio. Um tamanho do raio. Entendeu? Não faz muito mais sentido assim? O de 45 é muito fácil. Porém, agora observe, a gente vai usar esse quadrado vermelho como o nosso gabarito, beleza? Ele vai ser o nosso gabarito aqui. Porque vai ficar muito mais fácil da gente perceber outras coisas. Vamos pro próximo aqui então, ó. A gente tem um ângulo de 30 graus. Olha só o quadrado vermelho. Ele já está nos dando uma informação muito importante para você que sabe a tabela 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz vai no 2. Enfim, acho que você já percebeu aqui. Vamos sem demorar muito, beleza? Vamos fazer o seno de 30 aqui e eu vou te mostrando. O seno de 30, nesse caso aqui, lá na tabela a gente sabe que ele tem o valor de... O seno tem valor de meio, não é? O seno, se você olhar na tabela, ele tem o valor meio. E olha só que interessante, ele está justamente no meio do quadrado. Ele está batendo aqui, ó, no meio do raio. No meio do raio. Então faz sentido ele ter o valor meio. Não é do nada que saiu esse valor. O valor dele é meio porque ele bate no meio. Olha só. E o cosseno? O cosseno já é mais interessante. Porque o cosseno é a linha que vai bater aqui, ó. Não é? A linha que desce aqui. O seno já está muito fácil. Já que é no eixo Y ali, ele já está basicamente feito com aquele quadrado. E lembra que esse quadrado está cortado pela metade, né, na horizontal e na vertical. Ok? Logo, e valores iguais. Se ele tem um de lado, se eu cortar pela metade, fica meio. Né? Não me venha, por favor. Então, o cosseno vai ser um pouco mais difícil. Aí, o que a gente vai ter que usar aqui? Teorema de Pitágoras. A gente vai ter que usar o Teorema de Pitágoras para justamente encontrar esse valor. Ah, mas eu não estou enxergando. E isso é uma coisa muito importante. Por isso falei para você se lembrar. Porque muitas das vezes, quando a gente está resolvendo um problema geométrico, a gente costuma não lembrar das coisas. A gente acha que simplesmente a resposta está ali, no seno, cosseno que a gente aprendeu na tabela. Mas não é, a gente vai precisar usar outras ferramentas. No caso, a gente vai usar aqui o Teorema de Pitágoras. É muito importante você lembrar disso, porque muitos alunos não sabem como usar Teorema de Pitágoras. Beleza? Vou tentar aqui ser bem didático para você entender como é que a gente vai usar o Teorema de Pitágoras aqui. A gente tem um cateto aqui, né, esse cateto aqui, e a gente tem a hipotenusa. Ué, mas o Teorema de Pitágoras não é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa? Exatamente. A gente tem o valor de todos os catetos? Não, a gente não tem. A gente não tem, por exemplo, o valor... Quanto vale essa linha aqui? Não sei o tamanho dela. Quanto vale essa linha aqui para eu poder usar o teorema e fazer sentido? Não sei. A gente sabe que o seno, né, ele tem o valor de meio, não é? Porém, o seno também, ele é uma informação, ele é um tamanho. E ele é um cateto que a gente vai usar. E como que a gente vai descobrir? Álgebra, meu querido. Se você ainda não percebeu que a gente vai usar álgebra o tempo inteiro aqui, pelo amor de Deus, dá uma acordada, beleza? Vai ter aula de álgebra aqui que você vai ficar craque nisso. Beleza, então vamos lá, eu vou até mudar a cor aqui, ó. Eu quero encontrar essa linha aqui, beleza? Essa linha verde aqui. Porém, eu vou usar esse cateto aqui. Esse cateto. Eu poderia usar esse tamanho aqui? Não tem problema, vão ser triângulos iguais. Você percebeu? É um retângulo que está cortado pela diagonal. Logo, os dois triângulos eles têm os mesmos tamanhos. Então, não importa se eu usar esse que está pontilhado ou o que está ali completo. Não tem problema algum. Porém, então, o que eu vou fazer? Isso é um cateto, não é? A linha azul... Agora eu vou ser bem didático com você. Beleza?
Vamos lá, eu vou fazer a hipotenusa ao quadrado. O meu A, que vai fazer o papel daquela linha azul, vai ser A ao quadrado. Vai ser igual a, no caso da nossa linha, vai ser o B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Olha só como é que tá bem bonito, bem fácil de entender. Beleza? A gente tem o valor da linha azul? A gente tem. A gente sabe que ela vale 1. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a... A gente tem o valor de B? Não tem, né? Então a gente reescreve ele aqui. B ao quadrado mais... A gente tem o valor de C? A gente tem. A gente viu que era meio. Meio ao quadrado. Não é? O que a gente faz agora? A gente passa esse meio para o lado de lá, só que não existe passar nada para um lado para o outro. A gente passa esse meio para o lado de lá para a gente encontrar o valor de B, não é? Você sabe como funciona a equação, não é? Se você não sabe, se prepare para uma aula de álgebra que você vai ficar craque nisso aí, meu amigo. Então, vamos lá. Esse meio ao quadrado aqui, eu vou fazer até aqui do lado para você ver melhor. Esse meio ao quadrado, ela pode ser reescrita da seguinte maneira. 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Nesse caso, a gente vai ter 1 sobre 4, não é? 2 ao quadrado é 4. Então, vamos lá. Vamos reescrever isso daqui. Beleza? 1 ao quadrado menos... Ué, por que menos? Ó, sinal de mais, a gente inverteu, na verdade a gente não inverteu, a gente tirou dos dois lados, a gente tirou meio aqui ao quadrado e passou para o lado de lá, né? Tirou dos dois lados, a gente está tirando dos dois lados aqui. Aqui a gente vai ficar com 1 sobre 4, porque a gente viu ali o que eu acabei de fazer, não é? Igual a B ao quadrado. Agora, meu amigo, o negócio começa a ficar sério aqui, por quê? A gente acabou de encontrar o valor de B ao quadrado. Porém, a gente vai precisar fazer um pequenino ajuste aqui. Por quê? A gente vai precisar pegar e multiplicar esses denominadores aqui. Aí a gente faz aquilo que você já conhece. Divide o valor que a gente multiplicou, no caso aqui por 1, multiplica por 1 ao quadrado ali. Depois pega esse valor, no 4, divide por 4 e depois multiplica por 1. Então aqui, a gente multiplicando aqueles dois valores... Esse, né, 1 vezes 4, a gente tem o 4. Agora a gente pega esse 4, multiplica com esse 1 e divide por esse 1 e depois multiplica pelo 1 aqui ao quadrado. Beleza? 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, a gente fica com 4. Beleza? Agora, 4 dividido por 4 vai dar 1. Depois, 1 vezes 1, a gente tem 1. Só que se liga no sinal aqui, ó, menos 1. Então isso aqui, né, a gente não pode esquecer, que é igual a B ao quadrado, beleza? Agora o que a gente faz? 4 menos 1, 3 sobre 4. Olha só como é que está tomando forma. É igual a B ao quadrado, beleza? B ao quadrado. E agora o que a gente faz? A gente viu, tira a raiz daqui e tira a raiz daqui, não é isso? A gente fez lá no outro. Então a gente faz aqui também, não tem problema algum. Tirar a raiz dos dois lados, desde que seja dos dois lados, beleza? Tira a raiz aqui, então tem que tirar a raiz aqui, beleza? E lembra que se eu tiro a raiz de uma fração, eu tiro a raiz do de cima e tiro a raiz do de baixo. Com isso, então, o que a gente tem? Olha só que loucura, a gente tem raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 é igual a B. Ou seja, aquela linha que a gente quer encontrar, ela tem o valor de raiz de 3 sobre 2. Não é isso? Olha na sua tabela, vê se eu estou mentindo. Você precisa olhar na tabela? Não, né? É só usar a matemática que você encontra o valor. Ué. Aí, ó. B, então, tem o seguinte valor. Raiz de 3 sobre 2. Melhor dizendo, né? B tem o valor... Vou reescrever aqui, ó. Para ficar um pouco melhor. Vou reescrever que B é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora sim, faz muito mais sentido.
Então, B é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, o que a gente tem? Que o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Precisou de tabela? Não precisou, né? A gente encontrou o valor da linha verde aqui. Olha só, se você se perdeu, volta e dá uma olhada. Tá aqui, ó, desenhado, colorido, bonito, não é? Tangente agora. Agora, a tangente é muito simples. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso aqui, o nosso cateto, a gente viu que é o seno, é o cosseno, a gente coloca um sobre o outro e a gente vai encontrar o valor da tangente, beleza? O cateto oposto, cateto adjacente do quê? Desse triângulo. Não se perde. Esse é um cateto e esse aqui, essa outra linha verde é um outro cateto. Porém, você viu o que a gente fez? A gente percebeu que essa linha de cima é igual a essa linha de baixo. Então, o que a gente faz? A gente vai usar o valor que a gente encontrou, porque elas são iguais. Beleza? Então, a gente vai ter meio sobre raiz de 3 sobre 2. Como é que a gente resolve isso aqui? Você lembra, né? Mantém o de cima, multiplica pelo inverso do que está embaixo. Não é isso? Então, vamos fazer aqui, ó. A gente vai pegar o de cima, vai manter, e vai multiplicar pelo inverso do que está embaixo. Beleza? Só que aqui, como você sabe que a gente não pode deixar a raiz no denominador, vamos tirar essa raiz do denominador, não é? Vamos aqui, ó, separar. O que a gente vai fazer? Multiplicar por raiz de 3. Repara que eu não estou mudando a conta, ok? Só estou tirando aqui o denominador, a raiz do denominador. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, vou até fazer uma seta, porque isso não continua na conta, é só para a gente deixar ela mais bonita. A gente tira aqui a raiz, a gente vai ter 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente tem o 3. 2 vezes raiz de 3, a gente tem 2 raiz de 3. Beleza? Então vamos lá. Vou continuar mais aqui para o lado. Não se perde, hein? Não se perde. Então o que a gente tem? A gente tem toda essa conta aqui, não é? Ó, toda essa conta aqui. Porém, essa parte aqui meio que eu tirei ela, beleza? Então a gente vai ter 1 sobre 2, no caso aqui, vezes 2 raiz de 3 sobre 3. Beleza? O que a gente faz agora? Agora a gente só multiplica direto. Esse vezes esse e o de baixo vezes o de baixo. Beleza? O que a gente vai encontrar, meu chapa? Agora que vem a mágica. Agora que vem a mágica. 1 vezes 2 vezes raiz de 3, né? Esse vezes esse daqui, direto. O que a gente tem? A gente tem a mesma coisa, porque 2 vezes qualquer coisa é essa mesma qualquer coisa. 2 vezes 3, a gente tem 2 vezes 3. Não me coloca um 6, por quê? Porque a gente não vai conseguir fazer o que eu vou fazer aqui agora. A gente não vai conseguir cortar esses dois aqui. Beleza? E o que sobra pra gente, então? Vai sobrar raiz de 3 sobre 3, que é justamente a resposta da tangente. Olha na sua tabela, vê se eu tô mentindo. Tô mentindo? Não tô mentindo, né? Então, ficou assim, sendo meio, porque tá aqui, ó, mostrando que é no meio. O cosseno, a gente viu que é raiz de 3 sobre 2, usando Pitágoras, que tá aqui do lado. A gente viu que B, né, que era aquela linha vermelha, ela vale raiz de 3 sobre 2. E a tangente, a gente acabou de mostrar aqui que ela vale raiz de 3 sobre 2. Ficou muito longe? Ficou um pouquinho, né? Mas não tem problema não. Relaxa. E no caso de 60 graus, como é que a gente vai fazer? Meu chapa, 60 graus é basicamente o 30 graus vezes 2. Como é que a gente vai fazer? A gente pega tudo isso e faz vezes 2? Não, relaxa aí, não é tão fácil assim. Ok? Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Perceba o seguinte, o seno, ou melhor, o cosseno, ele vale meio, porque ele já está aqui no nosso gabarito que a gente disse que era o quadrado vermelho. Ele está aqui, ó, no meio, exatamente no meio. Então a gente já pode reescrever. O cosseno, na verdade, é meio. Ok? E o seno? O seno, se a gente usar a mesma coisa que a gente fez lá em cima, né, o nosso cosseno seria isso daqui.
Teria esse tamanho aqui. A gente tem um triângulo retângulo e ele vai ter o mesmo valor lá de cima. Você duvida de mim? Você está duvidando de mim? Tudo bem. No caso, a gente vai usar o quê? A gente vai encontrar essa linha. Então, a gente usa esse tamanho que a gente sabe, que é meio, e faz o teorema de Pitágoras usando a hipotenusa. E a gente vai encontrar o mesmo valor, não é? Que a gente viu aqui. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, já vou reescrever aqui direto. Raiz de 3 sobre 2. E a tangente? A tangente, se a gente continuar a linha dela aqui, a gente vai perceber que essa linha bate bem lá em cima. Bem lá em cima. Beleza? Mas não tem problema algum. Vai ser a mesma coisa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto. Raiz de 3 ali no caso. Sobre cateto adjacente. Sobre meio. Beleza? Sobre meio. O que a gente faz? A mesma coisa. Multiplica mantém o de cima, multiplica pelo inverso do que está embaixo. Então vamos lá, manter o de cima e multiplicar pelo inverso do que está embaixo. Beleza? Então vamos lá, a gente sabe que 2 vezes 1, 2, né? A gente continua com o 2 aqui. E a gente tem 2 vezes a raiz de 3 novamente. 2 vezes a raiz de 3. O que a gente faz? Corta esses 2. Logo, a tangente de 60 é raiz de 3. Meu querido, se você não se impressionou em nenhum momento aqui, tem algo errado com você. Eu te mostrei que seno, cosseno e tangente, principalmente dos ângulos notáveis, não é um bicho de 7 cabeças. Faz sentido. Se você percebe, né, a importância do teorema de Pitágoras, eu tinha dito o teorema de Tales, porém a gente acabou nem usando aqui. Mas se você percebe a importância do que você aprende, não simplesmente aprender por aprender, ou melhor, você adquire o conhecimento, mas não transforma em informação, você só conseguir um dado ali e não transformar aquilo em informação, de nada vai valer. Porque se você se deparar com um problema, você não vai conseguir avançar nele, porque você só tem informação. Se você só resolve problemas usando o teorema de Pitágoras, problemas simples demais, você nunca vai conseguir, quando você se deparar com um problema um pouco mais complexo, sair do lugar. Então, recapitulando, a gente tem raiz de 2 e no cosseno e no seno do ângulo de 45 graus, porque ele corta a raiz de 2 ao meio. E a tangente ela bate exatamente no valor 1, que a gente viu aqui. Beleza? No caso, no seno e cosseno de 30 graus, a gente viu que o seno é meio porque ele realmente toca o meio, no caso do raio ali, daquele quadrado que a gente chamou de gabarito. O cosseno é a raiz de 3, porque a gente usou o teorema de Pitágoras e percebeu. E a tangente, a gente também percebeu. Aqui é mais difícil você encontrar a tangente, por quê? Porque não é tão óbvio assim, entendeu? Esse valor aqui. E no caso, no seno e cosseno de 60, a gente viu que como ele é um ângulo complementar de 30, então ele vai ser inverso, mas enfim, você enxergou, você conseguiu ver de fato o que é seno e cosseno. Beleza? Eu espero que você tenha entendido essa aula bem densa, mas espero você aqui para uma próxima questão e peço que se inscreva no canal, curta e ative o sininho, porque toda segunda-feira tem vídeo aqui de matemática. Eu espero você para uma próxima questão. Até mais!